Olá, alunos! Vamos para a nossa 123ª aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Rosa Helena Bueno, estou aqui com vocês já há um bom tempo, tentando contribuir com vocês nesse momento de pandemia com os meus saberes aí dentro do campo das letras. Recomendo sempre aos estudantes que têm acesso ao aplicativo do Google Classroom para não se esquecerem de responder ao formulário de questões e clicar no link para validar a presença de vocês, certo? E aos demais alunos, estão aí também fazendo as atividades, levando para a escola o caderno, para as pedagogas visitarem, ou enviando as atividades impressas também, que são elaboradas pela escola, Então, parabenizo a todos vocês, independente de ter acesso ou não ao aplicativo, por estarem aí mostrando o quanto vocês compreendem esse momento, de educação à distância, assistindo aí as videoaulas e fazendo as atividades propostas. Parabéns, ok? Vamos começar, vamos ver aqui quais são os objetivos da nossa aula de hoje. Então, observem aqui, o primeiro objetivo consiste em aprender o que é um período composto. Então, hoje a gente vai trabalhar mais com a questão da gramática da língua portuguesa, das normas cultas aí, como que a gente pode aprender um período composto, no que isso facilita a nossa compreensão textual, no que isso vai facilitar para a gente, quando a gente for ler um texto, a gente identificar essas situações de normas gramaticais referentes aí a período composto, e isso muito vai contribuir para elucidar o texto, para tornar mais claras as ideias intencionadas pelo autor. No segundo objetivo de hoje, ele foi elaborado o quê? Reconhecer uma oração coordenada. Então, a gente vai ver que o prefixo co, ele tem essa conotação de significar junto. Então, como que eu ordeno as ideias juntamente dentro de um texto? E, por fim, a gente vai estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, marcadas por conjunções, advérbios, etc. Hoje a gente vai ficar mais com as conjunções, certo? Então, observem aqui, vamos começar com essa reflexão. O que é uma oração? A gente já discutiu isso, mas é sempre bom a gente retomar. Então, oração é a frase que apresenta um verbo ou uma locução verbal. Geralmente, o sujeito e o predicado compõem a oração. Mas há casos em que ela não tem sujeito. Então, observem aqui o exemplo. Os dinossauros viveram sobre a Terra durante 160 milhões de anos. É uma oração? Por quê? Porque há apenas um verbo. Aqui a gente tem o verbo viveram. Por que eu sei que viveram é uma flexão de verbo? Porque eu consigo conjugar, pessoal? Então, para eu aprender o que é uma oração, eu tenho que pensar, será que eu consigo conjugar essa palavra? Eu, tu, ele, nós, vós, eles, e aí a gente consegue fazer flexão dessa palavra, que a gente vai chamar de flexão verbal? Com o verbo viver, na palavra viveram, que a gente tem aqui nesse exemplo, a gente tem essa possibilidade. Então, eu posso ter lá, eu vivi, tu viveste, ele viveu, nós vivemos, vós vivestes, eles viveram. Então, eu tenho ali que essa palavra é um verbo. Opa, se ela é um verbo, então ela é uma oração. Então, memorizem, dentro da língua portuguesa, oração é igual a verbo, certo? Então, aqui, até analisando essa frase, a gente tem ali, os dinossauros viveram sobre a Terra durante 160 milhões de anos. Eu conversando com esse verbo, com essa oração, eu descubro quem é o sujeito da frase, Só para a gente retomar essa questão de sujeito e predicado, que a gente já estudou também. Então, quem viveram, eu pergunto, quem viveram sobre a Terra 160 milhões de anos? E aí eu tenho a resposta, os dinossauros, eu tenho o sujeito da frase. E aí, a partir de viveram, que é o verbo, que é a oração, eu tenho o predicado da frase. Então, sujeito aqui, os dinossauros, e viveram sobre a Terra durante 160 milhões de anos, o predicado. Muito bem. Então, nesse contexto, temos um período simples. Cabe acrescentar que a oração presente nesse tipo de período é chamada de absoluta, já que ela é única. Então, a gente só tem ali um verbo, só uma oração, portanto, temos um período simples. Toda vez que a frase tiver apenas um verbo, apenas uma oração, nós vamos considerar período simples, ok? Vamos continuar as reflexões?
Então a gente vai aprender hoje a diferenciar período simples de período composto, né? É um conteúdo que exige de vocês aí um pouquinho mais de atenção e dedicação, né? Então vamos prestar atenção aqui na minha fala, vamos tentar fazer os exercícios aí com bastante seriedade para que vocês possam se apropriar desses conceitos, né? Então, para diferenciar ali um período simples e um período composto, a gente tem que fazer os exercícios, né? Ler os slides e tentar compreender qual é a mensagem veiculada em cada slide elaborado para vocês, né? Então, temos aqui, ó, nesse slide os termos essenciais. Tipos de sujeito. Então, oração sem sujeito, ela é formada apenas pelo predicado, que está organizado em torno de um verbo impessoal. Exemplos, lembra que a gente comentou que nós temos orações sem sujeito? Né? Então, como que funciona isso? Nós temos aqui alguns exemplos, olha lá. Nevou nos Alpes suíços. Né? Então, a gente tem um verbo que indica um fenômeno atmosférico, um fenômeno da natureza, né? Que é o verbo nevar. Na segunda frase, está tarde, né? O nosso segundo exemplo. O verbo estar indica fenômeno relativo ao tempo, né? E por último, no terceiro exemplo, a gente tem não havia gente na rua. E agora a gente tem o verbo haver no sentido de existir, né? Eu poderia substituir ali pelo verbo existir, ficaria não existia gente na rua, né? Então, nesses três modelos que nós temos aqui, a gente tem exemplos de orações sem sujeito, ok? Vamos para o nosso primeiro exercício. Observem lá. Localize o sujeito na oração abaixo. Os dinossauros viveram sobre a Terra durante 160 milhões de anos. E aí, será que eu já não dei spoiler para essa questão? Vocês estavam prestando atenção, galera? Vamos ver quem que vai acertar essa. Quem estava ali ligado vai se lembrar, né? Então, na alternativa A, será que a gente tem ali um exemplo de sujeito simples? E esse sujeito simples poderia ser considerado a Terra? Na letra B, o sujeito é composto, os dinossauros e a Terra? Ou será que a gente tem a letra C como correta? O sujeito é simples e seriam os dinossauros. Então, um tempo para vocês começar a exercitar aí as estruturas cognitivas fazendo essa primeira questão.
E aí, galera, retornando, quem assinalou a letra C conseguiu captar, né, que o sujeito é simples, né, os dinossauros, né? Se fossem ali os dinossauros e os leões viveram na Terra, aí nós teríamos um sujeito composto, vocês se lembram? Quando tem dois núcleos, né? Então, se tivesse os dinossauros e os leões viveram na Terra, aí não seria simples, seria composto. Como a gente só tem os dinossauros, então a gente tem um sujeito que a gente considera simples. Portanto, quem assinalou a letra C, parabéns. Né? Vamos para o nosso segundo exercício da aula de hoje, observem lá. A oração é o enunciado que se organiza em torno de um verbo ou de uma locução verbal. Localize o verbo deste enunciado. Os dinossauros viveram na Terra durante 160 milhões de anos. E agora? Eu vou deixar vocês pensando aqui em qual alternativa vocês podem assinalar e considerar a correta. Né? Então, na letra A, sobre, B, durante e C, viveram. Né? Então, um tempinho aí, vocês já devem até ter imaginado qual que é a alternativa correta para o nosso segundo exercício de hoje. Retornando então, galera, olha lá, quem assinalou a letra C, viveram, né? Eu já tinha explicado para vocês essa questão de como que eu identifico que uma palavra é verbo, né? E que verbo também é chamado de oração, né? Então, como essa frase apresenta apenas um verbo, então apenas uma oração. Pode-se dizer que essa oração é absoluta. Nós não temos dois verbos aqui presentes aqui nessa frase. Se vocês forem tentar verificar a classe gramaticais das demais palavras, vocês vão ver lá, os são artigos definidos, artigos definidos, os, as, o, e artigos indefinidos seriam uns, umas. Então, os é um artigo definido, portanto, não é um verbo. Dinossauros é uma palavra que a gente considera o quê? Substantivo. Eu posso colocar o na frente, o dinossauro, ou no plural, como está aqui na nossa frase,
os dinossauros. Então, dentro das classes de palavras, a gente tem que dinossauros é substantivo, não pode ser verbo. Eu não consigo conjugar, né? Eu dinossauro, tu dinossauros, ele dinossauro, não tem como. Então, não é verbo, só é verbo aquilo que eu consigo conjugar. Viveram, a gente viu, que né, é uma oração porque eu posso conjugar. Sobre é uma preposição, a é um artigo definido, terra é substantivo, eu posso colocar o a na frente, então tudo que eu coloco o a na frente é substantivo. Né? A gente tem ali a terra, é substantivo. Durante, né, uma preposição, a gente tem ali 160, que é um numeral cardinal, né, milhões de anos de preposição, né, anos substantivo, quer dizer, então o único verbo que a gente tem aqui é viver, é a única palavra que dá para conjugar. Portanto, eu considero que essa frase é composta por apenas uma oração, certo? Agora observe, quando um período contém mais de uma oração demarcada por verbo ou locução verbal, é denominado de período composto. Repare, a terra resfriou, as plantas não podiam fazer fotossíntese e os animais não tinham o que comer. Eu vou pedir agora para vocês localizarem a locução verbal presente nessa frase, tá? Então, um tempo para ver como é que está a memória de vocês com relação a verbo e locução verbal. E aí, galera, vamos verificar então o que vocês escreveram aí. Né? Então, locução verbal é quando eu tenho dois verbos juntos, né? Então, às vezes eu tenho um verbo auxiliar e um verbo principal indicando uma ideia. E aí eu tenho que isso é o quê? Uma locução verbal. Então, observem aqui, ó. Podiam fazer,
né? Dois verbos, o verbo poder e o verbo fazer. Como que eu sei disso? Eu consigo conjugar. Então, se eu pegar o verbo poder ali, eu podia, tu podias, ele podia, nós podíamos, vós podíeis e eles podiam. Opa, deu para conjugar, eu sei que eu tenho ali um verbo. E ao lado dele, na frase, apareceu mais um verbo, o verbo fazer no infinitivo, né? Quando os verbos terminam em ar, ir, eles estão no infinitivo, né? Só por curiosidade, a gente tem que se lembrar que todos os verbos da língua portuguesa, sem exceção, né? Com uma única exceção, na verdade, todos terminam em ar, ou ir. Né? Então, as ações que vocês estão praticando nesse momento, né? Estudar, fazer o exercício, enfim, verbos terminados em ar, a gente chama de primeira conjugação. Né? Terminados em er, segunda conjugação. E ir, terceira conjugação. Sair, fugir, dividir, né? São verbos da terceira conjugação. A nossa única exceção é o verbo pôr. Né? O verbo pôr termina em or e ele é originado de poente, né? Do sol se colocava, né? No pôr do sol a gente tinha essa palavra, essa expressão poente para identificar. Né? Então veio sendo modificada, né? Houve várias transformações nessa palavra ao longo do tempo dentro da língua portuguesa, então ficou ponere, poer, até chegar no pôr. Portanto, como tinha essa derivação poer, ficou classificada como sendo da segunda conjugação. Né? Os demais verbos que vocês imaginarem vão se inserir em uma das três conjugações. Né? Então, os que terminam em ar, primeira conjugação, er, segunda conjugação, e ir, terceira conjugação. E quando eu escrevo o nome do verbo mesmo, né? Então, estudar, ensinar, eu tenho aqui que o verbo está no infinitivo, né? Fazer, varrer, beber água, né? Nesse calor é muito importante tomar bastante água. Então, beber é um verbo que se circunscreve ali na segunda conjugação, porque termina em er, né? E os verbos da terceira conjugação, sair, dividir, fugir, etc. Sorrir, né? Então, a gente tem essas curiosidades da língua portuguesa. E, às vezes, a gente vai ter ali verbos auxiliares e principais caminhando juntos. Isso a gente vai chamar de locução verbal, né? São dois verbos, né? Nesse caso aqui da nossa frase, o verbo é poder e o verbo fazer. Eu faço, tu fazes, ele faz. Então, a gente tem ali essa locução verbal. Parabéns para quem conseguiu captar isso, se lembrar do que é uma locução. Né? Vamos para o nosso quarto exercício? Observem aqui. O uso de locuções verbais. Então, se a professora tivesse trazido mais exemplos, nós teríamos feito diferentes exercícios. Os alunos gostam que os professores tragam bastantes exemplos para que consigam realmente se apropriar dos conceitos e dos conteúdos. Né? Então, vejam, a primeira locução verbal tivesse trazido. Então, a gente tem o verbo ter e o verbo trazer constituindo essa locução verbal. Né? O verbo ter está ali numa possibilidade, né? Se tivesse, né? Então, se eu conjugar ele, fica se eu tivesse, se tu tivesses, se ele tivesse, se nós tivéssemos. E o trazido está no particípio, né? Então, por curiosidade agora, é bom a gente saber e lembrar que os verbos eles podem estar no infinitivo quando terminam em ar, er ou ir. Né? Nesse caso, a gente tem o verbo ter mais o verbo trazer, né? Tivesse é verbo ter e trazer termina em er, certo? E a gente pode ter o particípio dos verbos, né? Os particípios, então, do verbo ter, tido, do verbo trazer, trazido, do verbo estudar, estudado, lembram? A gente tem também os gerúndios, né? Tendo, estudando, fazendo, sorrindo, que termina em ando, endo, indo. Né? Então, nesse caso, a gente tem essa locução verbal constituída, né, pelo verbo ter e mais o particípio do verbo trazer, tivesse trazido. E no segundo modelo que a gente tem de locução verbal nessa mesma frase, teríamos feito, verbo ter novamente e o verbo fazer, né? Percebam que agora o verbo fazer, o particípio não é fazido, né? Porque a maioria, via de regra, termina em ido, né? Eu tenho me divertido. Agora, eu tenho sorrido. Agora, o verbo fazer, eu tenho feito. Ele é irregular. Então, nem todos os verbos terminam em ido. Alguns que são irregulares, aí existem outras formas de escrever, né, o particípio desses verbos, certo? O que eu vou pedir para vocês fazerem? Então, agora que vocês já aprenderam que locução verbal tem que ter dois verbos, vocês vão elaborar uma frase que contenha uma locução verbal, tá? Então, eu vou deixar o slide aqui para vocês pensarem e fazerem esse exercício para ver se aprenderam.
E aí, galera, retornando, então eu fiz aqui alguns exemplos de modelo para vocês, né? Vocês provavelmente, se fizeram a frase aí, acertaram se colocaram dois verbos juntos, constituindo uma locução verbal. Mas algumas possibilidades poderiam ser, olha ali a primeira. Ninguém poderá sair antes do término da sessão. Então, poderá sair, o verbo poder e mais o verbo sair estão ali constituindo uma locução verbal. Quero ver você hoje. Opa, querer e ver, né? Julieta deve fazer isso amanhã. Verbo dever e fazer, né? No quarto exemplo, vou ver o que as crianças estão aprontando. Nós temos o verbo estar no presente, né? E aprontando no gerúndio. Lembra? Gerúndio termina em ando, endo, indo, né? Fazendo, saindo, sorrindo, escrevendo, aprontando. Então, é o gerúndio dos verbos. A gente tem aqui o verbo estar mais aprontar, constituindo uma locução verbal. No outro exemplo, aqui o nosso penúltimo exemplo, quando Mateus chegou em casa, sua mãe já tinha voltado. Opa, verbo ter mais o verbo voltar. O voltado, lembrem-se que ali ele está no particípio, né? Terminou em ado nesse caso, né? E a gente tem ali o verbo ter, né, no passado. E por último, eu estou lendo os livros de Jorge Amado, né? Então, o verbo estar e o verbo ler, né, no gerúndio, lendo, né? Então, terminou em ando, endo, indo. Gerúndio, geralmente terminou em ado, ido, né, igual voltado, a gente tem particípio, certo? Tendo dois verbos juntos, temos uma locução verbal. Vocês conseguiram captar aí, né, esse exercício e aprender o que é uma locução verbal. Vamos continuar, galera? Então, observem aqui. A terra resfriou, as plantas não podiam fazer fotossíntese e os animais não tinham o que comer. No período acima, as orações são independentes de sentido entre si. Nesse caso, são chamadas de orações coordenadas. Elas são interligadas sintaticamente com vírgulas ou com a conjunção e, indicando a soma de fatos. Quando as orações coordenadas são justapostas sem uma conjunção, são denominadas assindéticas. Caso contrário, são denominadas sindéticas. Então, o que significa isso, galera? Observem aqui. Se eu colocasse um ponto aqui, depois de a terra resfriou, ponto, eu já teria uma frase com sentido, já daria para compreender, né? Se colocasse ponto aqui, as plantas não podiam fazer fotossíntese, ponto, opa, eu já tenho uma outra frase, um outro período. Então, nesse caso, foi utilizado a vírgula para compor, né, uma outra frase aqui maior. Então, se eu posso separar por vírgula sem ter uma conjunção, eu tenho que isso daqui é uma oração sim, assindética, né? Esse a significa não, né? Então, não tem conjunção. Agora, aqui no final, continuando, e os animais não tinham o que comer. Opa, aqui eu coloquei a conjunção e, né, que dá a ideia de soma, de adição, né? Então, quando eu somo as ideias por meio do e, eu tenho uma oração sindética, né? Então, a significa não, a sindética não tem conjunção, geralmente é separada por vírgulas ou ponto e vírgula, e sindética tem a presença das conjunções, que a gente vai ver também com mais pormenores essas conjunções quais são, né? Então, observem aqui, a gente tem as aditivas, e, nem, mas também. Exemplo, nosso amigo não veio, nem mandou notícias. Somaram-se duas ausências aqui do colega, né? Ele nem veio, nem mandou notícias. Então, por isso que a gente chama de aditiva esse nem, né? A gente tem ali as adversativas que são sinônimas, que podem ser utilizadas sem perder o sentido, né? Então, as adversativas mas, porém, todavia, contudo, entretanto, qualquer uma dessas aí podem ser utilizadas na frase para manter o sentido, né? Às vezes os alunos, quando vão produzir textos, gostam de usar a palavra mas e às vezes repete o mas mais de uma vez, né? O que acontece? Pode colocar o mas você pode colocar porém, no entanto, todavia, entretanto, contudo, ou seja, sinônimos da palavra mais, né? Esse mas aqui, sem o i, né, pessoal, é uma adversativa. Por quê? Porque dá a ideia de contrariedade, de adversário, adversidade, né? Então, o que a gente tem de exemplo para entender o que é uma coordenada sindética adversativa? Ali, ele era muito rico, mas não era feliz. É uma contrariedade, é uma situação adversária, né, ao que você espera de uma pessoa rica. Então, o que a gente tem aqui? Quando essa situação gerou um conflito, a gente usa uma adversativa, né? Se eu colocasse o porém, ele era muito rico, vírgula, porém não era muito feliz.
seria o mesmo sentido, né? Percebam que o sinônimo ali, porém, não manteria o mesmo sentido, né? Poderia colocar contudo ou entretanto. Vamos testar para ver, olha lá. Ele era muito rico, contudo, não era feliz. Ou ele era muito rico, entretanto, não era feliz. Então, a gente pode utilizar qualquer uma dessas conjunções ali, que elas serão sinônimas, né, do mas, da adversativa, né? Que são conjunções adversativas. Temos também as alternativas, né? Então, como a própria palavra sugere, há uma alternância, né? Ou faz isso ou faz aquilo. Então, ou, ora, quer, né? No nosso exemplo, ora o tempo melhora, ora recomeça a chuva, né? Então, a gente tem um tempo que oscila, a gente tem uma alternativa, né? E conclusiva da ideia de conclusão. Portanto, logo, por isso, pois, né, anteposto ao verbo. Olha o exemplo. Este cavalo é bravo, portanto, tome cuidado. Né? Conclusão, tome cuidado. Né? Esse cavalo é bravo, logo, tome cuidado. Então, qualquer uma das conjunções conclusivas poderia estar ali ocupando o lugar de portanto, sendo substituídas porque mantém o mesmo sentido que a ideia de conclusão. E, por fim, temos as explicativas. Né? Porque, que, pois, posposto ao verbo, que vem depois do verbo, né? Por isso que a gente fala posposto. Então, exemplo, volte logo, porque amanhã será tarde. Estou fazendo uma explicação no motivo de voltar logo, né? Então, no exercício 5, eu vou pedir para vocês elaborar agora uma oração coordenada, utilizando uma conjunção coordenativa, qualquer uma delas, tá, galera? Então, vocês vão elaborar aí uma frase utilizando uma dessas conjunções que nós acabamos de estudar. Pode ser aditiva, adversativa, alternativa, pode ser explicativa, conclusiva, enfim, fica a critério de vocês. Um tempo para o nosso 5º exercício.
Então, pessoal, retornando agora, vejamos lá como que ficou as possibilidades aqui de resposta, né? Então, olha lá, eu escolhi no primeiro modelo ali a conjunção e, que soma ideias, né? Então, nós lemos e fazemos os exercícios, né? Então, o que que o e faz? Ele soma duas orações, dois verbos, ler e fazer. Por isso é uma aditiva, né? A adição. Na segunda, um exemplo, leio todos os dias, por isso minha leitura é fluente. E no último modelo, nós íamos à praia, porém choveu, mas choveu, entretanto choveu, todavia choveu, enfim. Qualquer adversativo ali daria certo, né? Então, quem conseguiu elaborar aí uma frase escolhendo uma dessas conjunções, provavelmente acertou também. Essa daqui é apenas uma sugestão, né, galera? Então, observem aqui que nós temos o que a gente chama de período composto por coordenação, né? Então, na frase, nós lemos e fazemos os exercícios. Há dois verbos, ler e fazer. Há uma conjunção coordenada aditiva, que soma duas ações. E, logo, temos um período composto por coordenação. Por que que é composto? Porque nós temos dois verbos, duas orações, os verbos ler e fazer. Beleza? Será que vocês estão conseguindo captar isso? Então, olha, podemos ter orações em período simples, com um verbo apenas, e em períodos compostos, com dois verbos na frase. Então, no exercício 6, eu vou pedir para vocês identificarem as frases que são consideradas período simples, PS, e período composto, PC. Então, PS para período simples e PC para período composto. Mais um tempo para vocês fazerem o nosso último exercício da aula de hoje. Aí, galera, voltando então, ficou assim. Então, na letra A, a gente considera período simples. Meu irmão estuda de manhã, só tem um verbo. Na letra B, dois verbos, estudar e trabalhar. Então, é um período composto, né? Meu irmão estuda de manhã e trabalha à tarde. Duas ações, duas orações, dois verbos.
Na letra C, a gente tem o verbo fazer, né? Então, é um período simples. E, por fim, fazer e assistir, portanto, período composto. Então, ficou PSPC, PSPC. Parabéns para quem conseguiu captar aí. Quem não conseguiu, que errou, corrige agora. Parabéns também por ter tentado, porque na correção vai aprender e vai memorizar com certeza. Ok? Então, a gente tem aqui outros exemplos, né, de coordenadas aditivas, né? Ele nem estuda nem trabalha, o nem. O garoto é educado e inteligente, né? E não só é inteligente, mas também educado. Então, alguns exemplos de ideias que se somam, certo? Então, na nossa aula de hoje, a gente estudou aí os períodos simples e compostos, né? Aprendeu a reconhecer uma oração coordenada e fizemos ali as relações lógico-discursivas presentes no texto, marcada por conjunções. Agradeço muito a participação de todos, seguem a referência para estudos, né? E permaneçam aí em suas casas se puderem.